É, família, grito hoje, berro hoje, só na puta que me... Olha isso, é lá que eu vou gritar hoje. Ai, ai, mais um pós-jogo, mais uma derrota. Nem me liguei nisso. 11 jogos, 7 derrotas. Ai, cara. Mas é isso, eu quero começar esse vídeo falando com o torcedor. Principalmente, claro, o que me acompanha aqui. Eu acho muita covardia. Porque se você tá com raiva, se tu tá com cara de bunda, tua cabeça tá doendo, tu tá doido pra mandar alguém tomar naquele lugar, você quer botar a culpa em alguém, eu tô sentindo a mesma coisa que você. A mesma coisa que você, tá? Só que me responsabilizar pela derrota, eu já aprendi a lidar com isso, né? Tem um canal aqui desde 2020, 5 de outubro de 2020. Então eu lido bem com as críticas, até dou gargalhada com algumas. Agora, em 2020, né, que eu montei meu canal, eu falava, esse time é uma merda. Não mudou nada. Em 2021, esse time é uma merda. Uma bosta. Não mudou nada. 2022, da mesma forma, também não mudou. Então, quando eu faço aqui um elogio, ou isso, ou aquilo, e quando perde, vocês vêm aqui e pegar essa visão, essa opinião, e me responsabilizar, e me culpar. Covardia, o nome disso. Aqui, nem esperaram eu botar o vídeo e já foram comentar nos últimos vídeos. Aí tá aqui, ó. Cadê? Nem sei o nome aqui, o nome, né? Ele botou aqui. Se você falar que os laterais, né? Provavelmente ele quis colocar aqui, do Vasco, são bons, e o João Vitor, eu nunca mais te assisto. Não assiste, pô! Cara, não assiste, não precisa me assistir. Se tu não suporta as minhas opiniões, pra que vai ficar aqui dia após dia? Já falei pro maluco desse aí que fica me criticando lá no Instagram, me procurando. Se tu me suporta, irmão, se tu não gosta das minhas opiniões, não me assiste, pô. Faz bem pra você, pra sua alma, pra sua mente, pro seu coração, não precisa me assistir. Eu não te obrigo a nada. Não te obrigo a nada, então não me assiste. Aí o outro aqui também, né, o Bruno, esse aqui dá pra ler o nome dele. 7 derrotas em 11 jogos. Não sei mais o que é ser um time ruim. Continue passando o pano, Thiago. É isso. Então eu vou começar a falar mal, como eu falava em 2020, 21, 22, pra ver se muda alguma coisa. Porra, faça-me um favor, né? Tá com raiva? Tá de saco cheio? Tá com cara de bunda? Tô também. Eu estou também. Agora, vamos analisar a partida? Vamos tentar aprender alguma coisa com essa partida aqui pro RB Bragantino? Hein, seu Diniz? Você é muito bom treinador. O Vasco é um time, sim, organizado, apesar dos erros, das falhas. Mas, ô Diniz, tem coisa que grita. E eu não estou falando aqui do resultado que mudaria, não. Mas tá gritando. Tá gritando, se demora a mexer o time pesado. Poxa, chegou no segundo tempo ali, 30 minutos de jogo. Cara, eu acho que o Bragantino ficou uns 3, 4 minutos tocando a bola. Pra lá, pra cá. E o time sem perna e o Diniz não mexe. Eu não tô falando aqui de resultado, não estou, porque eu sei que o banco não ajuda. Mas, pô, tem que mexer, tem que dar sangue, não adianta você ficar... Hoje eu entendi a galera lá do Flu Seco que fala que tu é cabeça dura. Que fala que tu, pô, não fica insistindo ali nas coisas. E hoje foi, cara. Os caras cansados, cara. Todo mundo arrastado em campo, todo mundo se arrastando em campo. E tu não mexe. Eu sei que poderia não mudar nada, mas só, cara, de tentar pressionar alguém ali numa roubada de bola, pressionar o zagueiro, alguma coisa nesse sentido. Não é só com a bola. E é isso que eu quero falar. Hoje o futebol a gente tá vendo, cara. Vimos hoje na Liga dos Campeões, a gente tá vendo em tudo quanto é lugar. Futebol não é só feito hoje com a bola. É sem a bola também. É a guerra ali, é a briga pelos espaços. E o Vasco sempre perde nessa briga. Ainda mais quando você, 30 minutos do segundo tempo, tu não bota sangue novo nisso aí. Aí os caras, uns 3, 4 minutos assim, ó. E o Vasco olhando. Porra, faça-me um favor. Faça-me um favor. Mas assim, família vascaína, é muito engraçada a partida de hoje, porque quando você olha, que até anotei pra não esquecer, você olha no primeiro tempo, né, tomar 2 gols ali, o primeiro, pô, absurdo, aconteceu, né? Hoje virou com a gente, né? Isso aconteceu com a gente. Aconteceu contra o Melgar, contra o Fortaleza, onde o Vasco saiu rápido na frente. Hoje, infelizmente, aconteceu na gente. Eu, sinceramente, eu tô vendo uma galera falar que foi o João Vitor. Eu acho que não, tá? Vocês podem me corrigir aí. O Isidro Pita, ele antecipa. Eu acho que o Ryan e o Jair. Não foi o João Vitor. Não foi o João Vitor, na minha opinião. Mas, né, aquela liberdade ali toda. E o segundo gol, com certeza, né, um erro coletivo, que acaba ali estourando no João Vitor. Uma fubazada, deixar o cara, né, sair dele, ele fica marcando a lua, tá numa brisa muito louca, bebeu aquela água lá de Santos e parece que tá em casa. Em casa, relaxadão, e libera os hidropito, domina e bate. Só que eu tenho algumas coisas pra falar. Por exemplo, o Vasco com a bola, né, por mais que errou aqui, errou ali, muito condicionado pela pressão do RB Bragantino, ainda criou 5 chances. Algumas claras, outras não, mas 5 chances, que eu lembro, vocês podem me ajudar aí. 2 do Ryan, né, aquela que acho que o PH chega no fundo, cruza, o Verret sobe, o zagueiro falha, né, a bola bate nele e vai no gol, se ele domina, né, provavelmente o Vasco ia empatar o jogo. Teve a do Nuno, que o Nuno arranca, enfia a bola, ele consegue sair do zagueiro e chuta, poderia acertar mais o canto, sem defesa, porque foi um chute forte, né. 2. A do Verret, que é uma jogada no fundo, ele testa pro chão, né, na pequena área, ele testa pro chão, a bola sobe.
A gente sabe que o Verratti não costuma perder esse gol. Cara, teve uma outra do Verratti aqui que eu anotei, mas eu não lembro. Foi no primeiro tempo também. Aquela que tem o cruzamento, o zagueiro tenta cortar, não corta, ele chama no peito e bate, só que chuta em cima do zagueiro. E a do João Vitor, né? Que é uma bola parada, ele chapa a bola, o Cleiton defende, a bola bate no travessão ainda. 5 chances de um time que não estava bem. 5 chances de marcar. 5 chances de marcar. Mas o que eu tenho que tirar do jogo de hoje? Porque se a gente analisar só individualmente cada atleta, cara, não é por aí. Não é por aí. E chegou o momento, eu sei que, levantar isso quando o Vasco perde é complicado, porque eu não falei isso contra o Fortaleza, eu não falei isso contra o Melgar, mas a gente tem que começar a debater isso o mais rápido possível. São 7 derrotas em 11 jogos. Muito porque, sabe por quê? O Vasco dá muita liberdade para os adversários. É muita facilidade, assim, achar os passes entre linhas. O Vasco não consegue pressionar os adversários porque é um time lento, é um time mole. Chegou o momento de tentar conversar com o Diniz, cabeça dura, diz, não pode ser com o time e Verratti juntos, porque o time já é pesado. Já é muito pesado. Hoje o futebol, cara, a gente viu na Liga dos Campeões, a gente vê em cada partida. Hoje o jogo também é ganho sem bola. Sem bola. Quando o Felipe Bastos começa a falar ali, poxa, é um time muito organizado, é um time, olha só, tá mais organizado que o Vasco. Cara, pra mim não é só isso. Não é só isso. Futebol não é totó, né? Não são 4 jogadores aqui, 4 aqui, sei lá, 2 ali e ninguém se movimenta aqui, tá organizado. Não. Futebol é um jogo de movimentação. Então, onde o RB Bragantino ganhou da gente hoje? Na explosão, na força física. Eu até pensei aqui comigo, cara, eles não vão conseguir manter esse ritmo, né, o tempo inteiro. E no segundo tempo, beleza, pode ser ali pelo resultado, mas baixaram. Eles não conseguiram manter aquela intensidade que dificultou muito o Vasco no primeiro tempo, de marcar muito lá em cima, de pressionar o tempo todo, dificultando muito a saída de bola. Mas por que o Vasco não consegue isso? Porque é um time lento. É um time mole. Pressiona lá, pressiona aqui, o RB Bragantino. Abafa, porque como eu tô dizendo, isso aqui não é totó. Por mais que exista um trabalho do treinador, uma organização, e eu acho que o Diniz dá essa organização pro Vasco, tem a movimentação, tem a explosão, tem a velocidade, o tempo que você leva para pressionar aqui, pro outro encostar ali e abafar e dificultar a saída de bola do nosso time. Então eles foram mais leves que a gente hoje e o Vasco não consegue isso. Não consegue isso. Porque tem 2 jogadores que são lentos, que é o Felipe Coutinho e o Verratti. Então, beleza, a gente só vai conversar o que eles produzem com a bola e sem a bola. Porque hoje, futebol é jogado também sem a bola. Cara, quem viu hoje a Liga dos Campeões, o que o PSG fez com a Inter de Milão sem a bola, era uma coisa de louco. Uma coisa de louco. A saidinha do Diniz tinha lá, a Inter de Milão. O Dembélé, ele ficava assim, ó, um cachorro louco. Nesse sair eu vou pegar ele lá. A pressão o tempo todo. É pressão o tempo todo. Por isso que hoje em dia você vê, né, poucos times jogar com esse 9 de referência. Porque tem que ter essa movimentação sem a bola. O Vasco perdeu hoje nisso. O RB Bragantino ganhou da gente nisso, na parte física. Porque você conseguindo pressionar, você dificulta a saída de bola. E o Vasco em nenhum momento faz isso. Eu posso falar aqui dos erros individuais, é claro, mas quando o Vasco não consegue pressionar lá, a construção sai, né, com qualidade, porque não existe pressão, vai estourar lá, pô. Vai estourar lá. Porque eles também erraram. É o que eu tô falando. 5 chances no segundo tempo também teve uma porrada. Então o Vasco errou, o Vasco erra, tem erros individuais. Eles também, o líder do campeonato, teve vários erros hoje. Só que essa dificuldade física que a gente tem de pressionar, de recompor, de abafar, vai fazer o Vasco perder mais jogos. Porque é isso. Passa a impressão que o adversário hoje estava mais organizado que o Vasco. Jogou melhor tecnicamente, taticamente, e não foi. O Vasco perde hoje na condição física. É mole, é lento para abafar, é lento para pressionar. Aí quando o Vasco conseguia pressionar, o que o RB Bragantino fazia? Uma bola no canto, né, nas pontas, ou uma bola no Isidro Pita, né, para ele fazer a capa do Batman, segurar e tirar o time lá de trás, e o Vasco não consegue fazer isso. Então, antes de individualizar, o João Vitor, não dá, o Piton não marca direito, família, o Vasco perdeu hoje no coletivo, perdeu todo mundo, porque o John foi infinitamente melhor que o Coutinho, perdeu porque o Pita foi infinitamente melhor que o Verratti, perdeu no coletivo, não dá para individualizar a derrota de hoje, não. Não dá. Essa é a minha forma de ver. Então chegou o momento de pensar. Coutinho e Verratti, dá pra jogar juntos? Porque é muito mole esse time. Esse time é muito lento. Dá muita facilidade pro adversário construir, tocar a bola. Isso não é de hoje. Foi assim também contra o Volta Redonda, contra o Fortaleza. Por mais que a gente ganhou de 3-0, o Vasco dá muita liberdade para atacar a última linha, no centro do campo. Foi assim contra o Melgar, os chutes de fora da área, porque dá muita liberdade, é muito espaçado, a gente não consegue preencher os espaços pela nossa lentidão, ou pressionar o adversário pela nossa lentidão, são muitos jogadores pesados juntos, tem que dar mobilidade para esse time.
Tem que dar velocidade para esse time. Hoje não tem um time no mundo que joga assim, cara. Se você tem um 9, o 9 é de mobilidade, que vai pressionar lá. Sabe? É muito mole. É muito mole. Na minha visão, a derrota tem um cansaço, tem um desgaste, mas isso precisa ser trabalhado e observado pela comissão técnica do Diniz. Tem que ser observado. Se ficar assim, o Verratti, ele faz os gols. Mas, família, é muito mais que isso. Tem que contribuir na marcação, tem que fechar os espaços. Olha o que o Pita fez. O Pita tem mais gols que o Verratti? Não, mas olha a participação do cara hoje. Dando dinâmica, dando opção pro passe no ponto futuro, para ganhar em velocidade, desafogando o time dele, fazendo capa do Batman. Então, se a gente só ficar preso aos gols do Verratti, o Coutinho, ele dá assistências, que não dá. Falei, eu sou do clube de passadores de pano do Felipe Coutinho. Eu sou. Mas eu falei com vocês, a liberdade que o Melgar dava, olha hoje, horroroso, sabe? Muito fraco, perde muita bola ali na entrada da área, então ele não consegue dar seguimento a uma jogada. São poucos lances que o Felipe Coutinho dá seguimento à jogada. Tá muito mal, muito mal. Então são jogadores como hoje, que, cara, se não conseguirem ter um impacto com a bola, sem a bola produzem muito pouco. E isso estoura lá atrás, isso estoura no meio campo. Se não tem esse olhar tático, mas o cara é artilheiro. O cara é decisivo. Coutinho é bom jogador, pode bater uma falta na bola parada, decidir? Sim, mas tem esse jogo sem a bola. O Vasco perde muito sem a bola. Tem que ter esse olhar, tem que ter essa análise. Tem que ter, família, tem que ter. Não sei se é o meu estilo de ver jogo, de pensar o jogo, do que eu gosto de ver, mas quando eu vejo o Vasco tentar a pressão contra o RB Bragantino, aí você fala, não, Thiago, os caras jogaram melhor, né, tecnicamente hoje. Mas não acho que seja isso. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o Vasco dá muita condição do adversário sair jogando. Pela lentidão, o Coutinho vai chegar lá, é diferente do que o João chega no João Vitor. O Verratti vai pressionar lá, é diferente do que o Pita pressiona lá. É mais rápido, é mais explosão. Tem menos espaço pro Vasco jogar, porque os caras conseguem abafar melhor por essa condição física que o Vasco não tem. Esse é o meu olhar do jogo de hoje. Agora, claro que você vai ver os erros individuais. Claro que teve. 7 derrotas, são muitos erros individuais. Mas hoje eu consigo olhar para essa derrota no coletivo. No coletivo. E aí eu acho que o Diniz demora muito a mexer. Por mais que não tem banco, né? A gente não acredita que o Alex Teixeira, o Garré, tem que mexer, cara. Quando ele volta do intervalo, ele tira o Jair, cara, que sinceramente, com a bola, foi um dos melhores, ou o melhor, que dava uma dinâmica, que tentava sair da pressão. Ele volta só com o Jair fora. Eu falei assim, aí fica difícil, cara. Aí fica difícil, porque o Vasco chegou. Só que o Vasco deu muita possibilidade. Então era para tirar um Coutinho, era para mexer no Verratti. Eu não entendo isso, porque o Verratti não sai do time do Vasco. Não entendo isso. Era para tentar o Ryan de 9 e botar alguém mais leve aqui, para pressionar também, para abafar, para dificultar eles. Essa é o meu olhar para o jogo de hoje, cabeça quente, nem conseguindo falar direito, de tanta raiva. Perder em São Januário não pode, cara, não pode. Sei que é o líder do campeonato, né? Ganhou do Botafogo. Botafogo ainda tava mal, o Cruzeiro ainda tava mal, mas ganhou. Aí vai ganhando, 7ª vitória do RB Bragantino. 3ª fora de casa. A 3ª. Família, sinceramente, quando eu olho pro time do RB Bragantino, eu não vejo assim aquele time que, tecnicamente falando, mas é um time leve, é um time que corre. Futebol é muito isso hoje em dia. É muito isso, é muita transpiração e falta isso ao Vasco. Fui. Falei coisa por coisa hoje.